Seja muito bem-vindo ao programa Dores do Clínico. Dores do Clínico, Isso aí. o nosso Capítulo programa agora 2. A gente está aqui para tentar, nesse programa, discutir as principais dores que o clínico geral apresenta no dia a dia do consultório. Então, e hoje a gente vai falar um pouco sobre... Minha resina não dura. É isso aí. A minha resina não dura. E eu sou o Patrese. Eu sou o Cauli. Já, antes de começar, já se inscreve no canal aí, ativa o sininho, faz o like. Notificação para você receber quando a gente está postando arrasta esse pra vídeo. cima. O que der pra fazer aí, você faz pra ajudar a gente, pra distribuir melhor esse conteúdo. E envia para todo mundo aí que você acha que esse conteúdo vai agregar conhecimento para todo mundo. Isso aí, cara. Muito aluno nosso fala que tem problema de fazer restauração. Muita gente sai da faculdade achando que já sabe restaurar, que já sabe fazer resina, e aí coloca defeito no material por não saber trabalhar com ele. E, Cauli, e o pessoal às vezes dá descredibilidade ao material, até mesmo à qualidade, né? Uhum. Acho que a pessoa pensa assim, mas é resina, não dura. Sim, pô, isso não dura, isso mancha, isso pigmenta. E por que isso essa cai? resina não dura, Cauli? Por que essa resina não dura? Cara, geralmente... Primeiro, antes de você responder essa pergunta, o não durar significa a propriedade do material se perdeu ou não durar significa que está caindo? Porque pode ser essas duas variantes, né? Pode. O não durar pode ser as duas coisas. Pode ser cair, soltar. O que mais aparece, talvez? Talvez, não sei. Acho que não. Depende do lugar. Porque se você for fazer uma classe 1, por exemplo, se você meter um caroço de goiaba ali, ele não vai soltar, porque tem retenção. Agora, se for uma classe 5, que é o que a gente mais... fiz a classe 5, soltou. É o que mais na classe 5 é o que mais acontece. Entendi. Agora, numa classe 1, na classe 2, não. É pigmentação, é infiltração, cárie secundária, e aí precisa trocar essa restauração. Então, por que ela não dura? Diz aí pra gente. Geralmente, tem muita gente que bota o problema na resina, né? Geralmente, o problema tá entre a espátula e o mocho. Operador. O operador. O problema tá no operador. Por quê? Geralmente, ele não conhece a sequência clínica correta. E, primeiramente, ele não conhece as propriedades do material. O que essa resina precisa para ela ter uma maior durabilidade, para ela ter uma maior longevidade. E a gente vê o pessoal que trabalha direito há muitos anos, com resinas de muitos anos atrás, que nem tem hoje em dia no mercado mais, tem cliente com resina há 30, 40 anos na boca. Isso a gente consegue comprovar cientificamente, né? Tem vários estudos aí que... Tem um artigo que até de um grupo aqui do Brasil, do Paulo Rodolfo, que é um clínico espetacular, que tem o controle de todos os pacientes dele, e ele está publicando de 30 anos agora. Ele fez o controle de 22 anos, 30 anos com a média ali de 90% de sobrevivência. E esse problema tá na marca da resina ou não? Por exemplo, se eu botar uma resina... Você falou que esse profissional tem estudos de 30 anos. 30 anos. E isso tudo são resinas... Top de linha? Top de linha, ou se eu fizer uma resina mais em conta, eu consigo ter essa longevidade São resinas que hoje em dia não estão nem no mercado mais. Já saíram de linha, já saíram Ficaram de uso. ultrapassadas. Já tem resinas aí muito melhor do que essas, só que essas estão na boca há 30 anos. Então, provavelmente o problema não vai ser da resina. É óbvio que se você trabalhar com a resina mais barata do mercado, vai ser uma resina que não tem um controle de qualidade tão bom. Porque se você tem resina de 15, a gente num vídeo lá manipulou resinas mais caras e mais baratas, tem resina de 15 e tem resina que agora está quase R$600. Com essa inflação. Então, tá aí, obviamente, vai ter uma diferença na qualidade desse material, na parte de manipulação, na parte estética, principalmente. E na durabilidade vai ter, mas na durabilidade vai ser, assim, uma diferença muito pouca. Então, e você não vai ter tanta diferença. Você está falando dessa parte de valores, tem resinas que são mais caras, tem resinas que são mais baratas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, quando se formou, você não foi logo trabalhando com aquela mais cara. Você às vezes trabalhou com mais em conta. E como é que foi quando você se formou assim? A sua resina durava, caía muito? Como é que era? Eu trabalhava com a que tinha na clínica, né? E as que tinha na clínica normalmente são as mais baratas. São as mais baratas. Trabalhava na clínica popular. E aí, cara, quando eu me formei, eu não sabia fazer resina direito. E não durava. Não durava que caía ou não durava que infiltrava? Cara, comigo que dava os problemas técnicos? Nunca não sei, né? Mas não lembro de ter acontecido de cair resina. Eu sempre gostei de dentística, fui monitor de dentística, mas isso não quer dizer nada. Na graduação você tem
um ano ali, 1 ano e meio de convivência com o processo tudo muito restaurador, vasto, né? Você né? fica- Muito rápido. Mas nunca caiu, mas assim, passava pouco tempo, ela pigmentava, ela manchava e eu não entendia muito bem porquê, até você ir começando a se informar cada vez mais. E já que você gosta do assunto, tem que pesquisar sobre o assunto. Inclusive, na época, quando eu estava na especialização já, eu trabalhava numa clínica de um amigo, e aí eu já fazia resina, já gostava mais, já entendia mais. E, cara, eu lembro que eu fui fazer uma faceta de não lembro se era 11 ou 21. Anterior. Uma faceta Centralzão. anterior, pô, tava treinando, eu gosto de ficar treinando em casa, no manequim, tava treinando, pô, ficou bonito pra caramba, cara. A faceta ficou bonita, dei um polimento na faceta, falei, pô, o problema aqui tá no polimento. Aham. Então, se eu melhorar o meu acabamento, o meu polimento, isso aqui vai brilhar ad eterno. Então, já daria pra dizer que o problema não tá só na resina, né? Sim, O nas problema etapas, talvez. não está na resina, está na técnica, no conhecimento e na técnica. Mas mesmo com um polimento bom que eu levei meu material de polimento, o paciente voltou lá na manutenção, não lembro quanto tempo, mas foi pouco tempo, foi tipo 4 meses depois, aquela resina estava sem brilho nenhum. Tava fosca, tava esquisita, porque era um 11, né? Então quando o do lado brilha e ele não, ele parece mais escuro, ele acumula mais placa, ele vai tender a infiltrar mais rápido. E aí, cara, eu fui ver, eu levava o meu fotopolimerizador para lá. Quando eu fui aferir a potência dele, ele não estava polimerizando mais nada. O foto. O foto. E aí uma coisa que a gente tem que entender e que é muito importante é que para minha resina virar uma resina, para ela virar aquele plástico que é a resina, o que transforma a resina é um polímero. Então é a junção de vários monômeros. E o que transforma esses monômeros em polímeros é justamente a luz do seu fotoativador. Então você tem que polimerizar muito bem. Só quem é polimerizável são os monômeros, que é a matriz orgânica. Então, quanto mais monômeros polimerizados, mais resistência eu tenho e mais capacidade de polimento eu tenho, que eu não tenho como polir algo que não está polimerizado. E isso, você falou de calibrou lá, viu lá o seu fotoativador, né? Tem alguma forma de ver isso ou você testou na resina? Como Não, é que então eu dá uma manha pra galera não, aí. então, mas eu fazia, infelizmente você pode comprar um radiômetro, que é muito difícil, né? E pra que também? Qual a finalidade? Só ficar testando Só isso? você ver se seu foto tá funcionando ou não. O meu foto não era de boa qualidade na época, eu não entendia a importância de ter um bom aparelho fotoativador. E eu fazia especialização na UF aí você e tinha tinha o acesso. radiômetro lá e eu aferi lá. E vi que tinha um grande problema ali naquela etapa de fotopolimerização. E deixa eu te fazer outra pergunta, já que você falou um negócio de foto, antes da gente perder o foco do foto. Então, se eu for lá várias vezes, assim, encher de luz, resolve ou não? Se você... Tipo, eu tenho o meu foto, eu não sei se ele tá bom ou não. Tá. Aí eu vou polimerizar, vou apertar mais vezes. Primeira coisa, Tá certo? a gente tem uma potência mínima, a gente tem uma energia mínima que a resina precisa para polimerizar. E aí eu tenho fotos que geram uma maior energia e aí eu preciso de menos tempo de ativação. E os fotos que eu gero uma menor energia, eu preciso de mais tempo de ativação. Então, se o meu foto não é um foto top, mas é um foto que eu sei que ele está carregado, eu deixo ele fotoativando por mais tempo. E aí, muitas resinas têm o tempo de fotoativação lá. Tem resina que você compra lá, é A2 de esmalte, 20 segundos. Porra, se o seu foto for ruim, você tem que deixar 40 segundos. Se o seu foto não for um foto top, você vai deixar mais tempo, que aí ele vai levar aquela quantidade de energia para conseguir polimerizar a sua resina. Isso pode atrapalhar a resina em algum fator? Tipo, se eu botar muito? Não. Sei lá, você falou 20. Não, se eu botar luz nunca vai 70. ser demais. Não, luz nunca vai ser demais. Até porque... Tô na dúvida, aperta mais um pouquinho. Aperta mais um pouco. Tá na dúvida? Deixa a luz lá. Tá na dúvida? Deixa a luz lá. Quanto mais polimerizada a sua resina tiver, mais resistência, mais polimento, maior vai ser a longevidade dela. Eu tô falando isso porque, por exemplo, quando eu faço o tracionamento ortodôntico, eu colo lá o bottom para poder fazer o tracionamento, às vezes o foto não é isso tudo. Sim. Eu coloco lá, sei lá, eu deixo
5 vezes em 40 segundos, tem umas fotos que vão a 40. 40 pra ficar bem firme. E fica mesmo. Às vezes eu dou só umas 2, 3 vezes só e, pô, acaba soltando. Acaba soltando, que eu faço uma pressão pra puxar e acaba soltando. Eu percebi isso, que quando mais eu faço, parece que a resina vai endurecendo mais. Não sei se essa é a dinâmica. Por quê? Por que ela vai endurecendo? Porque os monômeros, eles estão todos separados. Quando você fotoativa esses monômeros, o fotoiniciador que está lá dentro da resina empurra um monômero de encontro com o outro. E aí eles contraem. Quando eles contraem, eles se juntam. Quanto mais contraído, mais duro vai ficar. Mais unido vai ficando, mais duro vai ficando aquela resina. E aí, mesmo eu tendo um fotoativador top de linha, eu consigo polimerizar ali em média uns 70% da minha matriz orgânica. Ainda é muito pouco. Por isso que se eu usar uma resina laboratorial, uma resina fresada, uma resina injetada, essa resina ela vai ter uma resistência e um polimento maior, porque ela é feita em ambiente laboratorial, em ambiente controlado. A gente tá dentro da boca, pô, num ambiente escuro, com umidade, tá tudo desfavorável. Então, se você ainda negligencia essa etapa, aí que a sua resina não vai durar. E aí, quando eu perco o brilho dessa resina, quando eu perco o polimento dessa resina, que é uma etapa fundamental também, falei, porra, caprichei no polimento. Só que eu teria que ter caprichado na fotoativação antes disso, porque eu tinha que ter monômeros suficientes passíveis de polimento para eu conseguir polir todo mundo. Entendi. E aí, essa etapa do polimento é muito importante para a duração da sua resina, para a longevidade da sua resina, por quê? Quanto mais lisa essa resina tá, menos placa vai aderir. Quanto menos rugosa essa resina tá, menos infiltrado eu vou ter. Então, por exemplo, eu cheguei lá, paciente, pô, fiz meu procedimento, tal, fotopolimerizei, fiz o meu polimento, o paciente foi, 2 meses depois ele voltou, tava meio fosco, como você falou do seu caso lá. Aí era o seu foto que não tava... Eu posso fotoativar mais ali e polir? Então, qual que é... Ou eu tenho que acrescentar resina? Não, então, qual que foi o meu problema? Se o meu problema fosse só polimento, falei, porra, fotopolimerizei muito bem, mas não dei um polimento legal nessa resina. Eu teria que fazer um polimento ali por cima daquela camada. E aí, consequentemente, eu ia estar tirando um pouco da superfície dessa resina. Como eu não polimerizei o suficiente essa resina já infiltrou, já absorveu água. Então, foi por falta de polimerização. Quando é por falta de polimerização, a gente tem que trocar. Tem que refazer a resina. Tem que refazer. Se fosse só por falta de acabamento, polimento, beleza. Tanto que isso... é a consulta de manutenção que a gente faz, que é um dos fatores principais para essa longevidade também. E clinicamente você consegue ver se foi falta de polimento ou falta de polimerização? Não dá para saber. Aí vai ser do clínico que fez. Se o cara falou, porra, eu dei um polimentão nessa resina e ela voltou desse jeito, provavelmente foi o foto. Entendi. Então você vai depender do tempo que você gastou naquela resina. Exatamente. Se você gastou um tempo, pô, caraca, eu dei uma caprichada e voltou meio fosca ali e tal, provavelmente pode ser seu foto. Provavelmente seu foto tá baleado e aí você vai ter que investir no foto, cara. Nós da dentística e da prótese, a gente fala que é um investimento que você precisa para ter uma boa longevidade, para ter uma boa estética, para ter restaurações que você realmente confie que aquilo vai ficar na boca do seu paciente, seu paciente vai ficar super satisfeito com aquilo. Porque senão, aquilo ali vai pigmentar, vai infiltrar, vai gerar uma cárie secundária, uma cárie recorrente. Aquilo, se for numa região que seja expulsiva, pode inclusive soltar. Então... E você falou de soltar, cara, eu acho que também parece que muitas pessoas perguntam, né? Em relação meu adesivo, a resina não gruda, essas coisas. A adesão pode realmente influenciar diretamente nisso? Pode influenciar diretamente nisso. Por quê? Porque eu acho que é bastante dúvida, né? Minha rejeição fica caindo, parece que a resina não gruda. Eu quero fazer, sei lá... Se esse paciente chega lá, pô, eu queria fazer um outro trabalho, um cerâmica, sei lá, alguma coisa, porque a resina não fica. E a lesão está relacionada. Não, a adesão todos são fatores importantes, né? Mas a adesão deve ser o mais importante porque a adesão é o elo mais fraco ali entre o dente e a restauração. Porque o adesivo ali não vai ter carga suficiente, não aguenta o suficiente, e é ele que une a resina ao dente. Então, se a minha adesão for mal feita, aquela margem
Aquela margem é onde eu tenho a maior rugosidade. A junção entre dente e restauração, que é a interface adesiva, as interfaces sempre são onde vai dar problema. Interface resinosa, interface de cimento sem ser resinoso também, sempre o problema vai estar na interface. Então, se eu tenho uma interface, essa interface é que vai infiltrar, é que vai pigmentar. E, inclusive, você pode ter dado uma boa polimerização, um bom acabamento de polimento na sua resina, mas se você não respeitou o protocolo adesivo correto, aquilo vai infiltrar. Aquilo vai abrir uma vala e aí você vai ter que trocar a restauração de qualquer forma porque você negligenciou a etapa da adesão. E aí, o cara faz adesão sem isolamento absoluto, por exemplo. Cara, já está contaminado, já está com umidade, o adesivo... Relativo, dá para fazer de não relativo? Dá para fazer. Mas é a pessoa que fala assim, eu tenho que atender tantos pacientes por dia aqui e tal, e eu tenho que fazer restauração. Não dá tempo de isolar. Aí é a consciência da pessoa. Aí é a pessoa que sabe que a resina não vai durar tanto tempo. Eu brinco que quem atende convênio, que atende muita gente ao mesmo tempo, o tempo de carência da restauração do convênio é de 2 anos. Que é o que a sua resina vai durar até manchar, até soltar, até infiltrar, porque você não tem como fazer uma restauração muito... Assim, com muito treinamento você tem, mas em 15 minutos é difícil você anestesiar, isolar, fazer adesão, restaurar, fazer o ajuste oclusal, acabamento e polimento, tudo isso em 15 minutos. Uma pessoa muito treinada, eu acredito até que consiga fazer, que trabalhe já com uma resina bulk fill, que te agiliza o processo, mas é um processo difícil. Gerar uma anatomia legal do dente. E aí, o que a gente fica assim é porque o profissional bota a culpa no material. O profissional sempre vai querer culpar alguma coisa. E aí, nesse caso, ele culpa o material. Bota cerâmica que não pigmenta. Por que cerâmica não pigmenta? Porque não depende do dentista para pigmentar. Se dependesse, o dentista fizesse aquela cerâmica na boca, aquela porra ia pigmentar. Aí você acaba levando a responsabilidade do seu tratamento para outra pessoa, né? Aí, cara... Se joga na conta do patético. E aí o material vai desvalorizando, né? Porque o cara vai lá no consultório dele, ele cobra R$200 numa resina e cobra R$2.500 numa cerâmica. O próprio paciente, se eu tô no consultório de um médico, e aí, eu vou ter que fazer uma prótese de mão, sei lá. Aí ele falou, a prótese de cerâmica é 100 mil reais. 100 mil reais. E a de resina é 1.000. Eu vou falar, que vai sair de 1.000, vai cair minha mão aqui em dois pulos, vou querer de 100 mil, vou investir essa porra e vou parcelar até eu conseguir pagar uma mão que me dê função. E aí, é uma coisa que não era para ser verdade. Porque, é um material que dura muitos anos na boca, só que como o dentista não sabe trabalhar, ele mesmo desvaloriza o material. E, teoricamente, ao meu ponto de vista, dá muito mais trabalho que fazer. Muito mais difícil de fazer uma cerâmica, muito mais difícil. Então... requer muito mais destreza manual fazer uma resina do que fazer um preparo, né? Com certeza. E é um material super conservador, então muitas vezes a gente fala com o paciente, esse dente aqui eu posso resolver com resina ou com cerâmica. Se eu fizer cerâmica, eu vou ter que desgastar dente e eu vou te cobrar aí R$2.500. Se eu fizer resina, eu não vou desgastar dente, de repente eu resolvo até nessa mesma consulta. E eu vou te cobrar R$1.000. Não precisa descer tanto. Se fosse na minha boca, que eu que sou dentista, eu escolheria fazer resina. Com um profissional que eu confiasse, obviamente. Mas eu escolheria fazer resina. Você vê os caras que entendem do material, eles preferem fazer isso. Então, geralmente, cara, para mim são os 3 pilares fundamentais para ter uma longevidade. Então, uma adesão muito bem feita, e a gente vai fazer um programa depois só de adesão. Para cada um desses 3 pilares. Uma adesão muito bem feita é primeiro. Se você errou na adesão, você já cagou sua restauração inteira. Já esquece que vai pigmentar, ou vai dar uma sensibilidade pós-operatória, ou você não evaporou o solvente direito, não vai funcionar. Então, na adesão tem várias etapas que podem falhar. Então, é uma etapa muito crítica. Se você está fazendo relativo, você vai falhar. Adesão. É bem provável que sim. A não ser que seu paciente tenha xerostomia. Aí você pode acertar. Mas, provavelmente, você vai falhar. E aí tá aquele problema, porque não falha na hora, entendeu? E aí é por isso que todo mundo faz, porque não falha na hora. Ela vai demorar 1 ano para falhar. Antes da gente começar a gravar aqui, eu tava até mostrando para trás a paciente, a secretária me mandou aqui, né? Uma paciente que mandou foto lá pro consultório, que queria trocar a restauração
de resina porcerâmica, porque ela fez há um tempo, mas já pigmentou e ela não é o central, né? Tá desconfortável. Eu falei, não, Rafa, manda ela lá no consultório que eu quero conversar com ela e quero realmente expor a minha opinião, porque não é um trabalho que, feito da maneira melhor, mais bem feita, a gente consegue longevidade nesse trabalho. Sem dizer que você não precisa, nesse caso específico, ele mostrou foto aqui, é um dente só dela que está com esse problema do dente estar escurecido, né? Que é um dente você não vai precisar mexer no outro, né? Exatamente. Porque se for cerâmica... É um dente difícil de empatar. Se fosse cerâmica, eu ia ter que desgastar esse dente para fazer. E muitas vezes, para você deixar igualzinho, às vezes tem que até mexer um pouquinho no outro, porque é muito difícil de fazer. Então, é algo que vem diariamente para a gente no consultório para ser resolvido. Então, os 3 pilares que eu acho: adesão, fotopolimerização, na sequência, né? Adesão, fotopolimerização e acabamento e polimento. São muito importantes. Cara, para eu fazer a técnica ajudaria alguma coisa? A técnica ajuda muito. De colocar lá. A técnica ajuda muito. Não. Depois a gente vai fazer um só de técnica incremental para te mostrar. Não só a técnica incremental, mas principalmente a manipulação dessa resina. Porque se a resina ficar grudando na sua espátula, ela ficar naquele puxa e estica e puxa toda hora, vai gerando bolha naquela resina que você não consegue dar uma estética muito boa. E você não vê, às vezes, ou vê? Não, você só vê no final daquele acabamento de polimento que tem um pontinho branco ali. Já era. Tá uma bolha interna lá dentro, você vai ter que refazer, ou vai ter que achar onde está aquela bolha, furar e reconstruir. Dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Mas, se eu fizer vou restaurar um dente posterior. Se eu fizer uma boa adesão, uma excelente fotoativação e um bom acabamento de polimento, eu não preciso ter muita habilidade, pode não ficar uma escultura maravilhosa, mas a minha restauração vai durar muito tempo. Vai durar muito tempo. Posso fazer uma restauração chapada, mas que ela vai durar muito tempo, com qualidade. E o acabamento de polimento interferir em que nessa duração, para a minha resina não durar, para a minha resina durar? O que mudaria isso? O acabamento de polimento é principalmente por conta da rugosidade. Quanto mais rugosa a minha resina, mais placa vai acumular. Se acumula placa no dente que é super liso, na resina vai acumular muito mais. Na resina rugosa vai acumular muito mais. E quando eu tenho placa bacteriana acumulada, aqueles micro-organismos vão produzindo ácido, e o ácido ele bate diretamente de frente com a resina composta, que ele é capaz de degradar a matriz orgânica, e aquilo vai gerando uma degradação superficial da sua resina e principalmente na margem. E aí você vê aquela margem começa a pigmentar, sua resina começa a ficar fosca, a margem começa a pigmentar. Se tem micro-organismo na margem, se o cara careia esmalte, entra dentro do esmalte, numa interfacezinha ali menorzinha que for, ele vai entrar e vai proliferar ali, vai acabar com tudo. Aí você tira aquela resina, tá um emaranhado de cara ali por dentro. Aquela cara oculta, né? Aquela cara que tá lá escondida, só esperando se aparecer e falando de cárie, uma coisa que é muito importante também é o tipo de paciente que você tem. Porque tem paciente que esquece o consultório lá, volta depois de 5 anos, a resina tá brilhando. Eu ia falar disso agora. A longevidade vai depender também do paciente, Exatamente. né? Se eu tenho um paciente que o cara tem uma higiene muito boa, um paciente cuidadoso e se preocupa, mesmo que ele não vá ao consultório durante um tempo, ele vai voltar ali com a resina perfeita, brilhando, porque ele faz a manutenção correta. Se eu tenho paciente largado, desleixado, não passa fio dental, não escova o dente direito, come um monte de doce, deixa a placa acumular ali, ele vai voltar ali 6 meses depois, você já vai ver que pode ter perdido um pouquinho do brilho da sua restauração. E outras coisas que influenciam também são fatores externos. Seu paciente é um bebedor de vinho. O vinho tem álcool tem corante. A dieta do paciente influencia bastante. Tem álcool e tem corante. Álcool é solvente de resina. Um dos principais solventes dos adesivos é o álcool. Então, se o meu paciente é consumidor de álcool, principalmente de álcool junto com corante, aquilo tende a degradar mais rápido a sua resina e pigmentar. Nada que uma manutenção, um polimento simples consiga resolver, porque é um pigmento superficial ainda. Mas aí esse é um paciente que tem que voltar com menos tempo no seu consultório. E a dieta pode ser só do álcool, essas coisas, ou tem algum outro tipo de alimento que pode interferir? Assim? Álcool interfere,
ácido interfere. Então, às vezes a gente vê Ácido, paciente dieta que tem cítrica, que você dieta diz? cítrica ou paciente que tem refluxo, que tem uma tendência a ter um ambiente bucal mais ácido. Isso pode gerar uma degradação mais rápida da resina também. A gente tem que ficar atento a isso. E uma coisa que é muito importante, que é o pior de todos, que é o cigarro. Porque o cigarro tem o fator do calor também. Então, o cigarro tem calor, tem fumaça, tem pigmento. O paciente fumante tende a pigmentar muito mais rápido. E aí, em alguns casos extremos, de repente você vai fazer uma reabilitação estética ali na frente. Se o paciente, for aquele paciente que não para de fumar, às vezes... Pode seria pigmentar, né? Então, e às vezes seria o melhor, se é um paciente que não tem muito cuidado, você faria uma cerâmica. Mas, para você fazer uma cerâmica nesse paciente, você tem que levar o término lá para trás e subgengival também, porque a margem, o cimento é resinoso. E aí vai pigmentar também. E lembrar também que pacientes que fazem uso de tabaco, fuma, né? Pode ter recessão gengival também. Então tem que esconder bem pra caramba Tem que a margem, tem né, que cara? estar assim. É o nosso pior paciente, né? O cigarro sempre vai influenciar negativamente na grande maioria dos tratamentos. Negativamente e diretamente nos tratamentos, né? Ele tá sempre ali atuando diretamente no caso do paciente ali. E, cara, você falou um negócio de dieta que eu tava pensando. Tem uma coisa também que pelo menos pra mim, influencia bastante. A gente também fala disso, certeza, para você expor pro pessoal, que é a questão do exercício físico, né? Se o paciente faz algum tipo de atividade física que pode interferir na duração da resina? A atividade física, ela pode interferir, assim, em caso de algum impacto, de alguma queda. E ela pode interferir, por exemplo, se você for um paciente que tenha, assim, restaurações de lesão cervical. Ele vai apertar, se ele quebrou o esmalte e ele não está controlado, ele não usa placa durante a atividade, aquilo vai sofrer uma fadiga muito maior também. E aí pode ser que gere uma falha. O paciente que tem hábito parafuncional também, o cara quebra dente, vai quebrar qualquer coisa. Vai quebrar resina, cerâmica, vai quebrar o que for. E um fator interessante também, que quase ninguém fala, pasta de dente e enxaguante bucal. Pasta de dente muito abrasiva, risca a resina. Então, aquelas pastas de dente desgastar essa clareadoras. resina. Puta, é uma merda pra resina. Tem tipo um floquinho, né? Se você tem uma pasta muito abrasiva, principalmente essas clareadoras ou as antitártaros também são muito abrasivas. Se você tem, por exemplo, resinas anteriores, não usa. E o pessoal gosta de escovar dente com bicarbonato? Puta que pariu. Aí é abrasivo pra caramba. Sério, cara. Tem gente que bota bicarbonato em cima, bicarbonato pozinho, bota em cima da pasta. O bicarbonato é super abrasivo e, inclusive, foi bom você ter comentado nisso. Sério, é verdade. Não, porque eu sei, já peguei paciente que escova com bicarbonato, limão, própolis, tudo junto e os dentes já estão tudo preparados pra faceta. Sem broca, sério. Desgaste natural. Mas o bicarbonato é legal também porque muita gente vai fazer a manutenção e usa o jato de bicarbonato. E o jato de bicarbonato ele vai aumentar a rugosidade superficial da sua resina. Então, eu tenho que fazer porque é um paciente que precisa desse controle. Depois que você fizer o jato de bicarbonato, faz um polimento após o jato de bicarbonato para devolver a lisura superficial da sua resina de maneira adequada. Então, isso é bom comentar também porque é algo que pode atrapalhar na longevidade da sua restauração. O enxaguante também, enxaguante com álcool, é inferno pra resina, porque você tá bochechando com aquela parada com álcool dentro da boca o tempo todo. Tá degradando resina o tempo inteiro. Flúor tem interação direta, o flúor vai interagir tanto com a matriz orgânica quanto com a carga, que é a parte inorgânica da resina, pode alterar a superfície também. Clorexidina mancha dente, não vai manchar resina, vai manchar resina também. Então se você tem resinas anteriores, muito cuidado com os enxaguantes. Tem aqueles tipo Plax, que tem só um cheirinho, não vai interferir muita coisa. E isso também para trazer, obviamente, pacientes que usam isso que a gente citou indiscriminadamente. Que fuma muito, o cara que bebe vinho uma vez ou outra não vai fazer diferença. Agora o cara que é sommelier, que vive bochechando aquela parada, com certeza vai interferir. Vai interferir, né? E aí a gente tem que ver de caso para caso para indicar a manutenção certa para aquela pessoa. Então seria até legal a gente, quando for orientar, né, no caso, os colegas que for fazer um tratamento com resina, já procurar saber, paciente, com qual pasta o paciente escova, qual tipo de escova, essas coisas aí, para não ter esse... Eu geralmente, quando eu faço, principalmente resinas anteriores, resinas posteriores, a gente tem pouquíssimo problema. É adesão, polimento e fotopolimerização.
Resinas anteriores, eu gosto de trazer o paciente com 1 mês. Então, eu faço minha restauração, dou acabamento de polimento, tudo certinho. Isso já está planejando a manutenção dele. Isso. Aí eu planejo de quanto em quanto tempo ele vai fazer a manutenção. Eu peço para ele voltar com 1 mês, não paga nada, eu quero ver como é que ele tá. Porra, 1 mês passou, o cara tá cheio de placa. Vai estar polida a resina ainda. Mas, pô, eu vejo que ele tá cheio de placa, não tá passando fio dental direito. Eu já sei que a manutenção desse paciente vai ter que ser uma manutenção mais restrita. E aí, instrução de higiene oral, recapitula o que pode, o que não pode. Não é As que não orientações, pode, né? né? São orientações. Pô, de repente ele tem que evitar um bochecho. E nesse momento você dá alguma orientação por escrito para ele ou verbal mesmo? Eu dou pelo WhatsApp. Hoje em dia é tudo pelo WhatsApp. Não, mas escrito. Você Escrito. escreve para ele poder ler Não, lá. tudo, os recomendação, cuidados. tudo pelo WhatsApp. Mas eu dava escrito, hoje em dia com o WhatsApp eu tô dando só pelo WhatsApp. Mas se você quiser dar escrito, pode dar escrito também. E aí depois desse 1 mês, pô, o paciente tá o filé, só o filé, pô, manutenção show de bola, o brilho bom, eu faço uma periodicidade normal, de 6 em 6 meses. Ele geralmente já volta no meu consultório de 6 em 6 meses, que 6 em 6 meses pode acontecer muita coisa. Sim. Não só por conta da restauração, ele já vai fazer aquela terapia básica normal, já vai fazer uma profilaxia normal, e aí, junto, a gente dá a manutenção na resina composta. Quanto mais rápido, menos você tem que fazer. Então, esse paciente de 6 em 6 meses, eu vou passar pasta e feltro só. Não vou passar borracha, não vou passar nada. É pasta e feltro, enceradeirazinha, devolve o brilho. Agora, se é um paciente que já não higieniza tão bem e ele volta depois de 1 ano, 1 ano e meio, aí você já tem que fazer uma sequência de acabamento e polimento. E aí, dependendo de quão brilhoso tá ou não tá, você usa mais ou menos discos ou borrachas ali, dependendo do que você usa para o seu acabamento e polimento. Entendi. Cauê, então vamos lá. Para fechar aqui, só para o pessoal entender. Dá aí, rápido, papum. 10 sinais de resina ruim. A resina não dura. Sinais clínicos, assim. Você olha que a resina tá ruim, tem que trocar. Sinal clínico. Trocar não, mas que precisa intervir. Precisa intervir. Opaca. Resina opaca, quando você vê que tá opaca, ou não polimerizou direito, ou... Polimento, tá faltando. Ou tá faltando polimento. Margem pigmentada. Margem pigmentada, provavelmente esse cara não isolou. Ou não fez a adesão adequadamente. Claro. Se tiver uma lasca, a gente tem que intervir diretamente. E aí pode ser por algum tipo de fratura, ou por uma pancada, um lascamento, alguma coisa. E manchamento. Tem algumas resinas que elas mancham por falta de polimerização também. Então tem resinas que você não polimeriza direito, ela dá uma amarelada, não é nem por conta de pigmento, ela dá uma amarelada por conta do conteúdo orgânico dela mesmo. Então são os principais fatores que você tem que ficar atento ali na resina para você intervir, ou vai trocar ou vai fazer um reparo. E você falou essa parte de reparo que eu ia perguntar agora. Por exemplo, você que fez a resina é sua, você chegou lá com a sua resina. E você notou a resina está desgastada, está com alguma coisa. Repara ou substitui? Eu reparo. Repara. Se fui eu que fiz, eu sei que foi bem isolado, bem polimerizado, eu reparo. E é uma das grandes vantagens da resina composta. Se não for você, tiro tudo. Remove, se não for, veio de não sei quem, se eu não conheço a pessoa, não sei como é que fez, não tem como perguntar como é que foi o protocolo, eu tiro tudo que eu tenho menos estresse e sei que vai dar certo depois. Então eu removo e faço outra vez. E para finalizar aqui, fechar com chave de ouro, sinal que a resina está infiltrada, sonda ou raio-x? Ou os dois? Que a resina está infiltração infiltrada? na resina. Cara, raio-x pega. Resina, a primeira coisa que eu faço é sondar. Resina você pode sondar, você não vai igual achando se é cara ou selamento. O selamento que você mete a sonda lá e abre a cavidade. A resina você pode sondar, a interface é boa de sondar. Sondou, agarrou, troca? Não necessariamente. Sondou, agarrou levinho, polimento, dá um polimento. Mesmo que seja na junção ali, na uniãozinha? Se for na interface, dá um leve polimento, que essa resina, se ela está ali há muito tempo, absorveu um pouco de água, alguma coisa, ela pode subir um pouquinho da margem, você dá um polimento. E aí, se você não confiar tanto, você tira um pouquinho e repara. Se foi você que fez. Se foi você que fez. Se não foi, você tira.
E, pô, óbvio, sempre uma bite wing ali para acompanhar. Sempre bite wing. Se tá na dúvida, mete uma bite wing ali. Posterior, classe 2, bite wing. Que, porra, se o cara não passa fio dental, se o dente... Deu problema no dente, eu da sempre resina falo vai isso, dar. se o dente dele cariou, a resina vai cariar. Se é um paciente que tem várias restaurações, muitas vezes o problema não é nem do dentista. É porque é do dentista também, porque ele não conseguiu educar aquele paciente da maneira correta. Mas muitas vezes foi falta de higiene do paciente. E aí a culpa vai sempre pro material. É isso aí. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse bate-papo que a gente falou aqui. Espero que tenham tentado sanar um pouco dessa dor que você sente da resina não durar, cair, simplesmente cair, escurecer, pigmentar, ficar sem polimento. Segue as dicas e Alguns conta pra fatores gente aí. se melhorou a sua restauração. É isso aí. E se você curtiu, deixe seu comentário aqui embaixo. Arrasta pra cima. Ativa o sininho, Inscreve dá um no like, canal. se inscreve no canal, Manda segue pro a gente coleguinha. nas redes sociais, manda pra todo mundo e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu! Beijo.